Ora, muito bem, a partir de agora estamos, como sempre, todas as quintas-feiras, com este 45 minutos à Sporting. Comigo já tenho, sejam bem-vindos, o Nuno Trincão e o Fernando Seixas. Vamos falar mais uma vez só de assuntos que estão ligados ao Sporting Clube de Portugal. Desde logo a vitória, mais uma, do Sporting frente ao Paços de Ferreira, que na altura, quando jogou, aproximou-se do Porto por 3 pontos, mas no dia a seguir o Futebol Clube do Porto veio a colocar a vantagem, manter a vantagem de 6 pontos em relação ao Sporting, segundo classificado. E vamos também falar do próximo jogo do Sporting, que é já no dia 9 de abril, sábado, às 8h30 da noite, frente ao Tondela, jogo na cidade, que é como quem diz, no estádio do Tondela. Meus caros, as vossas primeiras impressões em relação a este Sporting 2 Paços de Ferreira 0, um jogo, diria que tranquilo, relativamente tranquilo para a equipa do Sporting. Nuno. Boa noite a todos, um abraço para ti, Fernando, e um abraço para ti, Francisco, e boa noite a todas as pessoas que nos ouvem. Esta jornada, antes de ir ao Sporting Paços de Ferreira, ajudou a definir a questão do segundo lugar, que temos aqui falado já há uma série de programas, que eu acho que era muito importante para o Sporting. Portanto, com 9 pontos, que serão 10, porque o facto de termos ganho 3-0 no jogo da primeira volta, portanto, acho que arruma em definitivo a questão do segundo lugar. Em relação à questão do primeiro lugar, pronto, continua tudo em aberto. O Sporting, como também tenho vindo sempre a dizer, a única coisa que tem que fazer é ganhar os jogos todos e depois ver o que acontece. Indo diretamente ao jogo do Sporting no estado de Alvalade, frente ao Paços de Ferreira, foi um jogo que eu sinceramente não gostei. O jogo valeu, para mim, dos 54 aos 72 minutos. 54 minutos quando entra o Ugarte e o Marcos Edwards, e 72 minutos quando o Sporting faz o 2-0. Depois ainda entrou o Slimani nessa mesma altura, passado um minuto ou dois do Sporting fez o 2-0, e na parte final o Daniel Bragança. A primeira parte foi uma primeira parte que eu sinceramente não gostei. O Sporting achou que ganharia o jogo de qualquer forma, foi isso que eu senti. O Paços Ferreira durante todo o jogo não tem uma ocasião de gol, é um facto. É uma equipa que defende bem, é uma equipa aguerrida, e o Pedro Gonçalves e o Palhinha foram os jogadores substituídos aos 54 minutos pelo Ugarte e o Mateus Eduardo, foram dois jogadores que para mim renderam muito pouco. De notar também que o Ruben Amorim neste jogo desfez a dupla, o tridente avançado de Sarabia, Paulinho e Slimani, e voltou à primeira forma, que assim jogou mais vezes, tirando o Slimani e metendo o Pedro Gonçalves. Eu acho que o Palhinha e o Pedro Gonçalves renderam muito menos, mas muito menos do que o Ugarte e o Edwards. Quando estes dois jogadores entram, o Sporting transformou-se, e há ali 2 ou 3 minutos que eu se não me engano, o Sporting 3 ou 4 ocasiões de golo flagrante, mesmo antes do 2-0, e quando o Sporting faz 2-0, pronto, realmente o jogo também acabou 2-0 para uma equipa que não criou uma única oportunidade. Já não poderia haver aquele gol de ressalto ou de canto ou de umas tabelas e que desse um igual. Pronto, foi um jogo tranquilo, digamos assim, e em relação ao jogo jogado, passo a bola ao Fernando Seixas, porque realmente não denotei assim muito mais coisas. Olá a todos, muito boa noite. Francisco, Nuno, abraço. Enfim, eu não tenho muito mais a dizer aquilo que disse o Nuno já. Aquilo que eu tenho visto do Sporting é quase sempre o mesmo. É 45 minutos onde o Sporting entra com algum relaxo, com alguma calma, diria até um pouco apático. É uma constante neste Sporting, jogando um pouco melhor, jogando um pouquinho pior, mas é uma constante em que o Sporting nunca entra muito bem em jogo, exceto a última vez que eu vi o Sporting entrar muito bem em jogo foi até nas Antas, em que o Sporting está a meia hora de jogo em que está a ganhar 2-0. Mas o resto do Sporting tem entrado algo lento e apático no jogo. E eu acho que nos primeiros 45 minutos vale o gol.
que nos posiciona com 0 já, vamos para o intervalo já a ganhar, e o Ruben Amorim decide fazer aí as substituições, e eu acho que acerta em pleno. O Edwards, mais uma vez, demonstra ali uns toques de altíssimo nível, e o Gart vem mexer ali no meio campo, abrir umas novas linhas de passe, em que permite que depois o Nuno Santos faça o segundo golo, e depois há ali algumas hipóteses de marcar um terceiro golo, um quarto golo, houve, já não estou em erro, 2 bolas voltadas ao poste, houve ali algumas oportunidades que não foi golo, mas houve muito mais Sporting, muito mais ataque de Sporting, muito mais vontade e dinâmica em jogo. Ressaltar aqui o Pote, que eu acho que está em 2 anos do Sporting é o seu pior momento de forma, não sei se será alguma falta de confiança, veio de uma lesão, o Slimani sentou o Pote no banco, o Slimani agora vinha de uma lesão, o Ruben Amorim, julgo eu, terá dado aqui alguma hipótese ao Pote até para enfim, que o Slimani ficasse um pouco mais estável e recuperado, mas o Pote em 50 minutos quase que não toca na bola, tem ali uma oportunidade que falha. E perde muitas bolas, Fernando. E perde muitas bolas. Eu contei 5 ou 6. Com muita consistência, e eu acho que isso é alguma falta de ritmo e alguma falta de alguma falta de autoconfiança que possa ter. Mas aqui... Poderá ser, Fernando, desculpa, poderá ser algum tipo de deslumbramento em relação à época passada que foi muito boa? Repara, a época passada, a fasquia dela era muito alta, não é? O Pote fez uma belíssima época, foi o melhor marcador do Sporting, exibições absolutamente fantásticas, portanto, a fasquia era muito alta. E a fasquia, ao ser alta, põe alguma pressão ao Pote. Com a entrada do Slimani, mais pressão pode pôr ao Pote. Falava-se eventualmente que o Slimani não iria para o lugar do Pote, mas e até o próprio Edwards. E até o próprio Edwards. E aquilo que se nota é o Pote um pouco afastado do jogo, um pouco desconfiado e escondido até do jogo. Quando falha golos, quando perde bolas e quando sai aos 50 minutos. Ou seja, isto para ele não é bom. Eu acho que ele está a precisar ali de uma confiança um pouco maior, maior autoestima, para voltar a ser aquilo que ele foi na última época, que foi, para mim, o melhor jogador do Sporting. Fernando, ele é um belíssimo jogador. Diz, é um belíssimo jogador. Deixa-me só dizer uma coisa. Este tipo de jogadores, quando aparecem, que ninguém, a cotação do Pote antecipa ao Sporting era uma cotação muito reduzida, como sabe. Era nada, claro. Quando faz uma época destas, é o melhor marcador do campeonato, eu acho que é vender. Porque o próprio jogador, eu acho que houve a hipótese de ser vendido. E o facto de não ser vendido, um jogador que é o melhor marcador, que ele nunca da vida, acho eu, nem nós, pensaríamos que ele pudesse ser o melhor marcador do campeonato. Era uma coisa quase impensável. Depois também, na parte psicológica, como é que ele próprio, pensando, como é que ele vai repetir uma época idêntica ou melhor que a do ano passado. E eu noto, além de tudo isso, que o Pote está menos envolvido com aquele espírito que o Ruben Amorim queria na equipa. Bom, Nuno, sim, é óbvio que sim. Mas já que ele não foi vendido, o que fica, ele tem que estar dentro da equipa. Pois. E o Ruben Amorim, de todas as formas, já deve ter dado todas as oportunidades, todas as chances, toda a motivação para que o Pote... Agora o Pote vem de uma lesão demorada, depois numa nova lesão, enfim, o Slimani entra, retira-lhe ali um pouco de espaço dentro da equipa, enfim, pode ter afetado mentalmente o Pote, mas eu acho que o jogo, na primeira parte, não foi um jogo, enfim, algo medíocre por causa do Pote.
Eu acho que foi a a equipa toda. E quando entra o Ugarte, que para mim é titularíssimo hoje no Sporting. Sim, eu não tenho dúvida. E é o melhor jogador em campo. É o melhor jogador em campo. E Quando foi entra considerado o o homem do Edwards, jogo. sim, considerado o homem do jogo, em metade do jogo. Ok? Ele fez só Nem metade do jogo. Nem metade do jogo. E quando entra o Edwards, eu estou deliciadíssimo com o Edwards. Eu acho que o Edwards vai ser um grandíssimo jogo. Eu esse também ponho muitas fichas. Acho que ele tem ali uns passes, abre ali umas linhas de passe que são ótimas para os avançados e nota-se que o jogo mexe. E aí o Sporting, é óbvio, podia ter marcado mais golos, mas a referir que o Sporting foi para o intervalo com alguns assobios das parte dos adeptos, coisa que nunca é vista Não, há muito tempo. no Sporting há muitíssimo tempo, porque reparem, quem vai a um jogo às 8h30 da noite, de um domingo, de um dia frio, enfim, é porque quer mesmo ir a esse jogo e quer assistir ao espetáculo e quer assistir ao espetáculo da sua equipa. E o Sporting foi muito fraco, mas eu já vi vários jogos do Sporting assim fracos. Fracos em metade do tempo. É óbvio que depois entra com uma nova dinâmica, uma nova garra, em que dá ali o segundo golo e uma motivação maior aos adeptos, e os adeptos, claro está, que no final aplaudem a equipa. De realçar ainda os 9 pontos que estamos em relação ao segundo lugar, ao terceiro lugar, o que vínhamos a falar, como bem disseste, Nuno, nas últimas semanas, era importantíssimo o descansar mentalmente o Sporting em relação ao segundo lugar, sendo que ainda vai receber o Benfica em casa. Portanto, era muito importante termos aqui este descanso emocional. E é uma almofada já muito grande. E é uma almofada e focar-nos no primeiro lugar, que é difícil, não depende de nós, mas que está ao alcance. Enfim, o Porto não vacila, o Porto tem feito jogos muito, muito, muito consistentes. Ainda este último, enfim, foi um jogo muito bem seguido do Porto. Aquela coisa que nós falávamos do jogador que foi vendido ao Liverpool, o Luís Dias, que poderia ser aqui, enfim, uma debilidade para o Porto, não se tem visto muito. Portanto, o Porto é consistente e aquilo que nos compete a nós é continuar a ganhar estes jogos. Mais uma vez, temos um jogo difícil esta semana, no sábado. Julgo é sábado, não é? Aqui em Tondela. Eu, por acaso, na primeira volta fui a Alvalade ver o Sporting contra esta equipa. E não é uma equipa fácil, é uma equipa até algo chata, é uma equipa que está abaixo da linha d'água, neste momento. Está abaixo da linha d'água e que necessita de pontos, não é? Necessita de pontos. Portanto, o Sporting tem é que ganhar o jogo de uma forma consistente. O importante é que ganhe e esperar que o Porto, que vai, se não estou em erro, a Guimarães, tenha um seu primeiro deslize para continuar a sofrer aqui alguma pressão, porque o Porto tem um calendário algo difícil, como já referimos, Braga vai à Luz, vai ao Vitória, portanto tem aquele calendário difícil, e compete-nos a nós ganhar as 6 jornadas, se não estou em erro, que temos pela frente, 18 pontos, sendo que aguardemos que o Porto perca 6 pontos. Esta jornada que vem, para mim, na minha opinião, é completamente decisiva. Na medida em que se o Porto ganhar em Guimarães, depois o Porto apenas precisa do empate, quer ou em Braga ou na Luz. Portanto, eu penso que uma equipa como o Porto, se precisar de um empate nesses 2 jogos, que o fará. Portanto, a única esperança, na minha opinião, que nós temos o Sporting de ser campeões é que o Porto perca agora em Guimarães no domingo. Porque ou uma equipa como o Porto... Ou pelo menos empate, não é? Sim. Porque o Sporting ganhar já nos põe a 4 pontos.
Sim, mas emocionalmente para o Porto isso começa sim, mesmo, o empate. Eu digo a ganhando. Eu acho que o Porto ganhando precisa do empate em Braga ou na Luz. Portanto, eu claro, acho o Porto ganhando aqui, se o Porto ganha este jogo, que precisa do empate. eu vejo com grande dificuldade o Sporting ser campeão. Pode perder na Acho Luz e basta empatar em Braga, por exemplo. claro, claro, Portanto, claro, é extraordinariamente claro, difícil. porque não tem mais jogos difíceis e nós ainda recebemos o Benfica em casa, ainda vamos ao Bessa, portanto ainda temos aqui alguns jogos, enfim, são jogos difíceis todos, neste momento é Se tudo o difícil. Porto perde em Guimarães, relança o campeonato. Isto é a minha opinião. E nós Não tenho ganhar a mínima dúvida disso, claro, claro. é a única forma. Mas aí nós estamos com uma diferença de 3 pontos e 3 pontos é uma derrota na Luz, é um empate na Claro. Luz, um empate Sim, em aí é que Braga, deve ter. enfim, é mais um deslize, enfim, E a questão, espero depois há que outra questão também que não nos ajuda, que a questão do terceiro e quarto lugar também está definida, não é? sim, sim. Não, não, Entre o terceiro e o quarto lugar há uma diferença de 9 pontos, se eu não estou exato. em erro. Depois são para aí Eh, nove enfim, também, pode ir dizendo, ou seis, são dificilmente o Benfica perde o quarto, terceiro o e o terceiro Braga ao lugar quarto. e dificilmente o Braga chega-se mais à frente daquilo que está. Portanto, eu acho que são jogos mais de brio do que Sim. outra coisa, não é? Eu não acredito que o Porto vá à Luz e o Benfica não tenha brio. Sim, sim, sim. Pode não ter jogo. Isso é outra coisa. Sim, brilho terá. Quanto ao Braga, será um pouquinho diferente. O Braga tem ali uma relação Claro, de afetividade com o Porto não é um que não jogo. se entende muito bem. Enfim, não quero dizer com isto que possa haver ali algum conclude, Mas são jogos fáceis para o Porto. mas costumam ser jogos mais fáceis, não é? Jogo mais difícil, julgo eu que será mais o Vitória até Sim. do que ir a Braga. Não, Portanto, temos que apostar tudo no Vitória. eu tenho esperança que. E como última nota, queria dizer que o Palhinha está fora do próximo jogo, não é? Pelo Mas isso amarelo não que é um vê. problema. Eu acho que é uma Não, vantagem. não há. É o Ugarte e o Nuno Santos, que marcou um golo e um belíssimo golo e fez um ótimo jogo. Também está fora pela comissão disciplinar do jogo, se não estou em erro, nas Antas ou na Luz. Não. Em relação ao jogo com o Benfica para a Taça da Liga. Exatamente, foi o jogo da final da Taça da Liga, exatamente, em que o Sporting ganhou 2-1. Só agora é que sai o castigo e o Nuno Pois. Santos ficará de fora também no próximo jogo. E o Nuno Santos, pela forma como ele joga, o Nuno Santos Faz é falta. jogador para Faz estes falta. jogos. Eu também acho O que faz falta. Nuno Santos tem uma garra enorme, não para, não É verdade. desiste. Portanto, para este tipo de jogos, o Nuno Santos é ótimo. Mas, enfim, é o que é. Então, Nuno Santos entra outro. E eu estou em crer que o Sporting, estou Mas, completamente confiante mas que, é que o uma coisa, Sporting Fernando. ganhe. Desde que chegou o Slimani e o Marcos Edwards, e o Sporting, por coincidência, tem tido todo o plantel à disposição, como nós dissemos na primeira intervenção, realmente dá para jogar desta forma apática durante a primeira parte, Sim, mas especialmente não. a Alvalade. Porque o banco Nuno, é brutal. mas Mas eu não estou a dizer isto. pode, mas não pode. Pois, O Sporting não não, pode mas eu jogar vou chegar assim. aí. Mas eu vou chegar aí. O que é que acontecia? O Sporting, nos últimos anos, muitos, já nem sei quantos serão, geralmente tem um banco muito inferior à equipa. E Verdade. neste momento é a primeira vez que nós temos um banco, às vezes até melhor do que a equipa que É, está em campo. E o que eu Nuno, pergunto mas sim. é que se nós tivéssemos neste jogo do Passos Ferreira, por exemplo, o Ugarte, que para mim o Ugarte encheu o campo. É uma edição. Completamente. O Ugarte e o Marcos Edwards, se calhar seria um jogo que o Sporting teria muita dificuldade em ganhar, percebes, Fernando? Sim, Porque sim, 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 se não sim, mexe sim. na equipa, a equipa está apática, É, sim, sim. ias meter o Jovano, o Tiago Tomás, que era o que nós tínhamos. Pois, Nuno, aquilo que eu acho é que hoje tu não tens uma equipa fixa e um banco Claro. fixo. Tu tens tu tens um nível de banco
Temos que é o 14 certo é que não jogadores. tinhas. Eu acho que são 14 jogadores para ser Exatamente. titulares. Tu tens ali um nível de banco que te permita fazer, número um, a rotação, e te permita fazer uma outra coisa. É quando o Ruben Amorim diz, pá, isto não está a dar certo, Claro. a equipa muda, pá, e a equipa E o jogo muda bem. muda. E O jogo muda, não é? Portanto, tu ainda tinhas o Slimani no banco, tinhas o Edwards no banco, tinhas o Ugarte no banco, tinhas o Daniel Aragança no banco. Portanto, Mas esses 14, a equipa que entra em Alvalade com o Passos Ferreira, mais o Ugarte, o Slimani e o Edwards, eu acho que esses 14, qualquer um deles pode ser claro. titular. Dizer aqui que o Sarabia fez mais um golo e fez mais um jogo absolutamente de nível, Uma técnica. nível não da nossa liga. Não, Ele não. tem uma bola à barra, ao poste. Sim. Epá, que ele fabuloso. leva a bola quase do meio campo e remata. Epá, é um jogador de nível, e eu vou-te dizer uma coisa. Vamos ter saudades. Eu já tenho saudades dele, ele ainda não se foi embora. Não é? Dificilmente o Sporting o aguenta cá, é impossível quase, porque qualquer equipa, mesmo a dele, não é? Porque ele está emprestado, o virá buscar, porque ele tem qualquer equipa em Espanha hoje, acho que o quer. Sim, ele é titular da seleção, não é? Exatamente. Portanto, dificilmente... Nem me lembro de um jogador de tanta qualidade nos últimos anos no Sporting. Não me lembro mesmo. Eu acho que hoje, em Portugal, é o melhor jogador. Mais Sim. consistente, com melhor técnica, Com mais visão de categoria. jogo. É um avançado absolutamente de um nível que não me lembro de ter no Sporting. Eu também não me lembro. Portanto, fez mais uma exibição de altíssimo nível e espero que até ao final do campeonato continue a ter este tipo de exibições, porque indiscutivelmente é um 13º ali dentro, não é? Quase. Fabuloso. E o Ugarte, eu acho que vai ser um jogador fenomenal. Sim. É um jogador muito jovem. O Ugarte vai à seleção, não é? Sim. À seleção dele. Dependendo também do Mundial que o Ugarte faz, mas o Mundial depois é em dezembro. E está no nosso grupo. Está no nosso grupo. Mas olha, que eu não sei se não terá mais hipótese de sair o Ugarte do que sair o João Palhinha. Porque hoje o Palhinha... Desculpa interromper-te, mas estamos a falar, o Palhinha, eu acho que se for por 20 milhões será muito bem vendido. O Ugarte, estamos a falar, não acredito que o Sporting vá vender por 20 milhões. Não, hoje falava-se que o Palhinha e o Mateus Nunes, era o Palhinha e o Mateus Nunes que poderiam ir para aquele clube inglês onde... O Wolverhampton. O Wolverhampton. Enfim, é uma liga inglesa. Eu não sei se o Palhinha, numa equipa daquelas, meio da bela, enfim, sem Champions, eventualmente com uma Liga Europa, não sei, poderá ser muito motivador, não é? Mas Enfim, o Palhinha já não tem 20 anos. Novo, não é? Mas sabes que o Palhinha já não tem 20 anos e o Palhinha, ao fim e ao cabo, eu acho que ele tem 26 ou 27, se não me engano. E quer fazer ele não tem um contrato. Ele mesmo no Sporting não ganha milhões, não é? Sim. Pois entendo isso. Ele terá que fazer um contrato onde fique bem na vida, não é? Entendo. E eu é um acho... jogador ótimo, não é? É um jogador que deu muito ao Sporting e ainda dá muito ao Sporting. Eu gostava muito que ele fizesse o contrato da vida dele, não é? Seja no Wolverhampton, seja... Sabes que a Inglaterra, depois, em relação aos dados, pouco interessa se é o 10º, se é o 12º. Sim, claro, eles pagam idêntico todos, não é? Quer dizer, há ali um ou dois que pagam muito mais depois. Certo, mas repara, hoje o João Palhinha ir embora, se fosse há um ano atrás eu ficava meio angustiado. Claro. Hoje com o Ugarte, desde que vais buscar alguém que se sente no banco e que tenha uma capacidade idêntica, enfim, o João, ele ir embora não é um drama. Não é um drama. O drama é ir o Sarabia, é ir o Porro, isso sim é um drama. Mas o Ugarte e o Palhinha são jogadores muito diferentes. O Palhinha tem algumas características, nomeadamente na dureza, no porte atlético, na altura, no jogo aéreo. Sim, agora, tem um jogo aéreo indiscutivelmente melhor.
Agora, os pés do Ugarte, ele tem 2 grandes pés e é um jogador que joga muito recuado. E tem uma visão de jogo, uma visão de jogo absolutamente fabulosa. Eu gostava muito de ver um ano inteiro, por isso é que tenho medo que o Mateus Nunes saia, naquele miolo, o Ugarte e o Mateus Nunes. Gostava mesmo muito. A jogarem um ano inteiro. Porque o Ugarte, ao fim e ao cabo, também nunca foi o titular indiscutível do Ruben Amorim. Não. E E o também Ugarte está a só prestar entra confiança aos jogadores, não é? E o Ugarte só entra de uma forma mais séria quando o João Palhinha tem as lesões e Depois quando foi o é suspenso, castigo. não é? Quando é suspenso, portanto, aí dá Eu gostava espaço ao muito Ugarte dele. e o Ugarte, mas o Ugarte já se vinha afirmando Sim. sempre que entrava, não era? Mas Nunca jogou enfim, mal. Agora, eu acho é que ele está aos poucos a ter um jogo é ofensivo. confiança. Sim, mas está a ter um Confiança que jogo tem, ofensivo que eu não conhecia. Ele joga à frente, de vez em quando. E o claro. Mateus Nunes, esses dois são para mim, esses 2 jogadores ali no centro, são 2 jogadores A que delícia verde. mexem com a equipa toda, Sporting. Claro. E Toda, depois toda. o Porro Mas não fez grande jogo, o continua. pouco, no sábado. Não fez o jogo, não fez e foi substituído, se não estou em erro, pai, ao minuto 70. Não fez um grande jogo, mas abre a ala toda, não é? O Porro Sim, mas não fez aqueles jogos que ele já inventa deveria. jogos. Não? Sim, não fez o seu melhor jogo, discutivelmente. Não. Mas, O Paulinho, Nuno, repara, o Passos Ferreira também não deu muita abertura, não é? O não, Passos defendeu muito Ferreira bem. Defendeu muito defendeu bem. muitíssimo bem. O Sporting inventou um penalti, que é penalti, e eu por acaso estava a assistir ao Não, jogo é penalti não. porque é na perna direita e É, toda a gente pensa que é na perna exatamente, esquerda. na esquerda. Se calhar houve ali um pouco de teatro a Pouco. mais, enfim. Sim, mas é na Mas perna direita. eu depois, na segunda-feira, até comprei os desportivos e li depois enfim, Os árbitros. os árbitros, os comentários, e eles todos diziam que sim, que era. Sim. Sendo que ele tinha sido até divertido e o VAR é que chamou depois a atenção. Portanto, isto prova Sim. bem a importância do VAR e aquilo que era o Sporting há uns anos atrás sem Sim. VAR e aquilo que é o Sporting este ano e desde há uns anos com o VAR, porque, enfim, o Sporting era sempre um Cristo, não havia um penalti a favor do Sporting. É verdade. Em caso de dúvida, eram os outros sempre. E mesmo sem serem em caso de dúvida, enfim. Portanto, aqui houve isso. Enfim, não foi um jogo por aí além. Valeu a vitória, valeu os adeptos que saíram de casa para ir ver um jogo às 8h30 da noite domingo e que chegaram a casa tarde num domingo. Como é que querem que as crianças vão aos É jogos? impossível. É impossível. Mesmo os que moram em Lisboa, fará os outros. Sim, claro. Eu ontem estive a almoçar até com uns amigos de lá, de Lisboa, que foram ao jogo e que disseram, pá, Fernando, a gente chegou a casa à 1h quase. É muito tarde. A tontice, não se E eu entende. não há O meio de jogo do acertar no Porto foi resultado. igual. Voltaste a acertar no resultado, eu digo sempre 3 ou 4. Eu voltei a acertar o 2-0. Pá, tu sabes que o Sporting é algo estável nisso. O Pois, tu Sporting jogas ganha no 2-0, seguro. 2-0, 2-1. O Sporting não é um marcador de muitos golos, não é? Temos Já não me lembro. Temos muito poucos golos feridos, a 7 golos é obra, não é? Então, há um ano julgo eu que tínhamos menos. O Mas não Sporting seriam houve aí, bem 15. o Sporting perde 3-2 no Santa Clara, coisa que, enfim, Sim, foi foi once in a lifetime. Sofremos 5 golos nessas 2 jornadas seguidas. Depois que o Braga perde 2-1 em casa, que não Sofremos é 7 nada golos. normal. Não? E depois no Porto. E Sofremos depois o 7 Porto. golos, se não Portanto, tínhamos 10. não é nada normal, mas sim, o Sporting continua a marcar pouco e a sofrer muito pouco, menos. Tanto que o Benfica, na diferença de golos, só já tem mais 3 que nós. E eles têm 70 golos marcados, se não me engano. Pois. Nós temos 50 e qualquer coisa. O Benfica tem a 30 golos feridos. Pois. Mas pronto, o Ruben Amorim também é o que tu dizes, já vem desde o ano passado e realmente fazer gols ao Sporting. É difícil. E é engraçado que depois uma pessoa faz uma análise mais fria, não como sócio adepto do Sporting. Nós vamos ver a defesa do Sporting
não são assim 3 vedetas, já reparaste? Não. Podíamos dizer, temos 3 melhores centrais do Coates, mundo. é o Coates, enfim, depois entra Teve ali do épocas lado é muito o Gonçalo fraquinhas. Inácio, depois é o Fedal, depois o Fedal não joga. Enfim, Já não tens reparaste? uma referência, não tens um Sarabia da defesa, não tens um Porro da Exato, é isso defesa. que eu acho engraçado. Não E tens. temos a melhor defesa dos campeonatos europeus. Quer dizer, Exatamente, não tens. é A estranho. equipa defende é bem. Ou ataca Exatamente, é bem. isso que eu queria chegar, porque realmente quem queira vir comprar os centrais do Sporting, sendo a Não defesa menos compra, batida da não Europa, compra, não não compra compra, nenhum. não compra, não compra. Não, eu acho que aí o Sporting defende bem, tem um Claro. meio-campo muito estável, muito duro ali, e tem uma linha de ataque boa Tem que muita bola permite que também. comece a defender à frente. E como tem muita bola e a Aroca muito bem a bola, também, enfim, não dá muita oportunidade. Mas enfim, Mas é curioso essa análise, não achas? sim, é um facto, é um facto, é um facto. Olha, vou ver ali os defesas do Sporting, vou buscar os 3. Chega lá, não Embora, é? embora, embora o Nuno, eu te diga, o Gonçalo Inácio, eu acho que é um belíssimo. Sim, mas é um rapaz novo, é nessa É um perspectiva. rapaz novo, mas quando quer, ele enche o campo. Ou a ala dele, vá. Mas quem me surpreendeu mais foi o Mateus Reis quando joga a central. Para mim, este ano foi o Sim, jogador, sim, 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 foi o sim, jogador sim, que mais me surpreendeu foi o Mateus Reis. Eu nunca sim, sim, diria. Pá, é um jogador E, ai- de mão cheia. e sim, ainda há o sim. Mateus Reis que não é central de raiz, é E adaptado. mais Não é por isso, central rei, ele chegou a jogar a extremo, se não me engano. exatamente. E que vai Mas lá à frente e ainda marca um golo ou outro. é fabuloso. É Portanto, fabuloso. portanto, sim, eu acho que a parte mais debilitada do Sporting é a nossa defesa. Eu também concordo. Sendo que há uma coisa importante na nossa defesa, que é o Adam. Sim, é Uma fabuloso. equipa só é equipa com um guarda-redes muito bom. E o Adam é um guarda-redes também a nível do Porro, a nível da Arábia. Portanto, é um guarda-redes completamente Ó fora do Fernando, nível habitual. Não é? nestes 2 anos, se tu quiseres ir ver quem tenha paciência, quantos pontos ele nos deu, Claro, estamos a falar, o Adam é um grande estamos a falar de guarda-redes. muitos pontos, É um muitos. grande guarda-redes, é um grande guarda-redes. E o Sporting, certo que sempre teve guarda-redes muito bons, mas o Sim, Adam é um fora de série, é ao é nível um de dos melhores um que lá passou, Schmeichel. é verdade. E depois está Portanto, muito calmo em campo, e ele. tanto calmo, sim. Parece que não se passa nada com ele. Ri-se. Já é um guarda-redes muito Sim, experiente, muito ano disto, não é? é Em verdade. Liga Espanhola, portanto. Ou seja, a nossa defesa inclui ali o Adam, que dá Sim, uma tens razão. garantia absoluta à defesa. Tens toda a razão. Sobre o jogo próximo, sobre o jogo de sábado, enfim, vai parecer um jogo na senda do Sporting, sempre difícil, mas que o Sporting vai ter obrigatoriamente a ganhar e ficar à espera que o Porto perca. Sim. Até porque eu Ia acho que dizer deslize, mas que perca. O Tondela vai jogar à defesa, porque o Tondela estava abaixo da linha d'água e qualquer ponto que ganhe, portanto, vai ser um jogo mais difícil ao Sporting nessa perspectiva. O Tondela vai atacar muito Vai pouco. ser um jogo chato, vai ser um jogo que o O Sporting Tondela não vai precisa de atacar, vai jogar paciência. para o ponto. Precisa de um jogo muito paciente, um jogo, mas com dinâmica, abertura de espaço, porque o Tondela vai defender. Sim, claro, Sim. claro. E eu não sei até que ponto eu não entraria com o Pedro Gonçalves de início. Ainda por cima é um jogo fora, vai estar a chover. Até mesmo por Segundo, isso, e se por acaso não houver ou não houver Paulinho, aliás, dos três que começaram, não haver Paulinho e haver Slimani, não haver Pote e haver Marcos Edwards. Eu acho que este é um jogo para o Edwards. Eu acho que é um jogo do Edwards. E também é um jogo para o Slimani. Porquê? Porque eu acho que a equipe pode defender muito. O Tondela vai defender muito. Portanto, precisa de um jogador tipo Edwards que abra ali espaços e que rompa a defesa. E precisa eventualmente de um ponta de lança com estatura, como é o Slimani, que esteja sempre dentro da área, que marca golos de cabeça. Portanto, eu acho que pode ser um jogo Edwards e
Eu acho que o Mateus Reis vai fazer a ala esquerda. Vai sair da posição de central. Neste jogo. O Nuno Santos sai e deve fazer o Mateus Reis a ala toda esquerda. Sim. Eu depois à frente punha Sarabia, Paulinho e Slimani. E deixava o Edwards para a segunda parte. Ele entra bem no jogo. Vai estar o terreno dado. Preferia que ele jogasse a segunda parte. No caso de ser preciso. É que depois ficas com o Gonçalves e com o Edwards no banco, não é? Podes mexer na equipa de muitas formas. Não sei. Pois não sei. Eu acho que o Slimani entrará neste jogo. O Edwards, Também. enfim, tenho ali mais alguma dúvida, mas algumas dúvidas, mas o Slimani acho que sim. Acho que sim. Eu acho que vai. Se não tiver com lesão, não é? Portanto, sim. Eu acho que neste jogo não vai arriscar o Ruben Amorim. Vai meter os três e depois... Não, é um jogo importantíssimo. Claro. Como tu disseste, eu acho que é a jornada que vai definir... Se o Porto ganha, acabou, não é? Exatamente. E o Sporting não pode sequer pensar em não fazer um bom jogo e a vitória aqui. Se nós não ganharmos, o Porto também não precisa. Se nós não ganharmos, o Porto também não precisa ganhar e mantém-se válido no raciocínio. Exatamente. Portanto, o Sporting tem obrigatoriamente a ganhar este jogo, obrigatoriamente, claro. E por pressão ao Porto, numa deslocação difícil que o Porto tem, e pronto, o Sporting vai ter a ganhar este jogo. E eu já tenho uma antevisão já que eu tenho acertado sempre. Faço sempre. Vais dizer 1-2 ou 1-0, se bem te conheço. Vou dizer 1-0. Ou melhor, 0-1. Acho que não passa muito disso. Sim. E se calhar um golo na segunda parte. Assim, uma coisa. Não, mas em Alvalade, com o Passos Ferreira, podíamos ter dado 4 ou 5, não é? Na segunda parte. Claro. Podíamos ter dado 4 ou 5. Na segunda parte, quando estavas a ganhar 2-0. Sim. Ou seja, já estavas descomprimido, claro. Já estavas a ganhar, claro. Já estavas com o jogo fechado. Já estava com o jogo fechado. Passos Ferreira também já não sabia, enfim, podia marcar um gol, mas não era por aí. Portanto, aquilo já dava. Já dava, não é? Mas eu acho que vai ser um jogo bem chato. Nós ganhamos 2-0 em Alvalade na primeira volta. Eu vi esse jogo. Também foi um jogo fraquito. Foi um jogo, enfim, com algum tédio. Portanto, eu não antevejo que seja um brilhante jogo agora aqui também, porque a equipa onde ela defende bem. Enfim, em sua casa, a precisar de pontos, mais vale um ponto do que nada. Portanto, eu acho que eles vão defender, e o Sporting vai ter que abrir ali a defesa, criar espaços, ter ali umas linhas de passe para o Slimani e para os avançados. O Slimani e o Paulinho, os dois à frente, a equipa ganha muita agressividade. Muita agressividade, e estatura, e poder de choque. Poder de choque, enfim. E estes jogos são importantes nisso, porque vai haver muito choque, o campo pesado, acho que vai estar a chover. Portanto, eu acho que não é um jogo para o Pote. E arriscar o Pote de novo, se o Pote lhe sai mal este jogo, então... E quando outra vez também não ajuda. Não ajuda nada. Portanto, mais vale que o Sporting esteja a ganhar 2-0 e aí se calhar entra ao Pote do que... Claro, e depois até pode fazer um golo ou dois. Exatamente, e ganha confiança, e enfim. Claro. Agora, o Sporting é como dizemos, tem que ganhar os jogos todos e depois temos o jogo do ano, que é o jogo da taça. Quer dizer, é aí que nós temos que tentar... Eu também sei o resultado, pá. Eu quando nós viemos aqui jogar e estávamos a ganhar 2-0, eu tinha dito a uns colegas meus que íamos ganhar 2-0. Bom, depois por óbvias razões, expulsões, amarelos ao minuto 1, expulsões, enfim, expulsões em que o árbitro depois até vem pedir desculpa. Não nos deixaram ganhar. Não nos deixaram ganhar. Pá, eu vou-te dizer uma coisa, o Sporting vem às Antas ganhar 3-1. Para Deus te ouça.
Descreve aquilo que eu te digo. Ou melhor, isto Olha, está em vídeo, está no eu já nem save, dou não é, palpite para esse jogo. E olha que eu sou a pessoa que diz que o Sporting ganha 1-0, 2-0, 1-0, 2-0. O Sporting vai às Antas ganhar 3-1. Esse jogo para mim é o jogo do Ruben Amorim, não é? Até porque o Ruben Amorim saberá que vai ser difícil ser campeão, não é? Oh, Nuno, o Sporting não tem nada a perder nesse Claro. jogo. Nada. O Sporting tem obrigatoriamente que fazer o jogo da vida dele ali. Portanto, eu acho que o Sporting vai mesmo fazer o jogo da vida dele ali. Sim. Também estou de acordo. Agora, é lógico que não vai ser um jogo fácil. É óbvio. Não, É são óbvio. jogos, depende do árbitro, estamos nas mãos de muita Mas é gente. uma coisa, pronto, é óbvio, depende dos níveis se estão muito ansiosos, não estão muito ansiosos. Nuno, repara uma coisa. Imagina que o Porto perde com agora este jogo, que perde em Guimarães, e o Sporting ganha. O jogo da taça, ainda há outro jogo no meio, não é? Ao Porto Portimonense e o Sporting Benfica. E o Sporting Benfica. E o Sporting Benfica. O Sporting ganha estes jogos todos, portanto, o Sporting ganha agora no Tondela e ganha ao Benfica, e o Porto tem um deslize aqui e fica, por exemplo, a 3 pontos do Sporting. O jogo da taça torna-se complicado. O Porto vai ficar em brasas. Se o Sporting ganha esse jogo nas Antas, mais em brasa fica. Sim, porque depois tem que ser campeões obrigatoriamente. Claro. Ou seja, o Sporting vai ter obrigatoriamente que fazer o jogo da vida dele. Vai ter que ganhar os 2 jogos até lá, em Tondela, e recebendo o Benfica na Luz, recebendo o Benfica ao lado, e depois vem ao Porto, e aí eu vou-te dizer que o Sporting vai ganhar 3-1. E a seguir, sabes qual é o jogo que é? Para o Porto. É Braga-Porto. É o Braga-Porto. O Porto, se a coisa correr mal... É o Braga-Porto. Portanto, Nuno, eu estou esperançado. Sim. Eu estou verde, não é? A coisa que nós podemos dizer é que o Sporting ganhar os 6 jogos. Depois o resto... Exatamente. Não podemos fazer nada. 7 jogos. O Sporting tem que ganhar os 7 jogos. Claro. 7 jogos. Sendo que nas Antas tem que ganhar 3-1. 3-0. 3-1. E é o que é. Estou contigo. Sempre. E voltando atrás àquela questão do guarda-redes e como os guarda-redes são importantes e numa equipa grande esse guarda-redes tem, já que provavelmente vai ser ou vai intervir muito poucas vezes, pelo menos naqueles jogos teoricamente mais fáceis, já que intervém tão poucas vezes e quando intervém, ou quando tem de intervir pela certa para negar qualquer tipo de golo, o Adan a época passada, olhando só para os jogos que o Sporting venceu, e já que o Sporting o ano passado não venceu assim tantos jogos por mais do que 3 golos ou 4, aos 90 minutos, com muitos golos marcados já em cima dos 90 ou para lá dos 90, ou para lá, o Sporting em 34 jornadas venceu 26, o que significa que o Sporting conquistou, ou o Adan ajudou a conquistar nestas 26 vitórias, o Adan ajudou a conquistar 78 pontos. Claro. É muita coisa. Em 85. Claro. É muita coisa. Atenção, o Adan é aquele género de guarda-redes em que eu já vi várias vezes avançados da equipa contrária isolados e ele negar o gol. É disto que estamos a falar. Não é... Dá-te uma segurança à defesa. É verdade. Dá-te uma segurança à equipa completamente diferente. É Tu tens uma segurança que nas tuas costas tens um guarda-redes que entra em campo e tu tens e tu estás certo que ele é um fora de série e que bolas impossível ele defende. É uma segurança completamente diferente. E o Sporting pode-se dar ao luxo de não ter uma defesa extraordinária, ter ali uma linha de 3 que, enfim, é média boa, mais. Não é mais que boa. Epá, tu tens uma segurança de um guarda-redes atrás como era um Schmeichel, não é? Sim, o nosso guarda-redes anterior era o Max, não é? Era o Max, exatamente. E o Rui, que era um belíssimo guarda-redes, mas que tinha muitas falhas. Dizia-se que não é? Era o Santo Patrício às vezes, mas enfim,
falhava muito. Falhava, não é? E o Adão não falha. O Adão é segurinho, ainda tem, e ainda vai dar muitas alegrias ao Sporting. Não, é Graças a impressionante. Deus. E Ainda vai depois estar muitos o anos. semblante dele, ele parece que está em casa. É muito sério. Está É muito sério. calmo. Ele não sente o jogo. É muito É sério. impressionante. E isso ao Nuno deve dar, não Francisco, isso deve dar uma calma à equipa, uma confiança à equipa, uma autoconfiança a todos, É verdade. que se a defesa falhar, ao Adam. É verdade. Não é? É verdade, sim, senhora. O programa está a chegar ao fim. O Fernando já disse a sua aposta. Eu agora quero ouvir da boca do Nuno qual é que é o provável resultado em Tondela. Eu só não vou contrariar o Fernando no Porto Sporting. Até lá vou continuar a contrariar e vamos para o 3-0. 0-3. Opá, tu marei, Nuno, porque o Sporting ganhar 1-0 só, ou 2-0 só, É assim, irritante. é irritante. Eu assisti ao jogo, e eu a meio estava até a comentar com o meu filho, a dizer: "Epá, que chato, está até chato, é um jogo Eu pensei chato." que ele trocava aquelas Chato. duas substituições, pensei que ele trocava ao intervalo. Mas não, demorou mais uns minutinhos também. Vontade não lhe deve ter faltado. Pois não, pois. Epá, Mas, e quando a equipa sai assobiada, claro, que eu não acho bem, mas enfim, mostra um descontentamento do adepto que ao domingo à noite sai de casa ao frio e vou ver aquilo. vai ver o jogo, pá, enfim, porque realmente não foi Também muito bem tirar o isso. jogador do intervalo, ele saem com a azia do caraças, portanto. Sai com Ele, e sai. Ele deve ter puxado as orelhas ao intervalo. Deu ali mais 5 minutinhos, 10, pá, viu que a e coisa não acabou. dava. E então, já tinha aqueles dois. E, meus E o, amigos, e o Vitória força. Porto, só dizer isto, para mim vai ser 2-3. 3-2 para o Vitória. O Vitória acho que vai ganhar 2-0. Acho que é 3-2. 2-0 Vitória. Eu sou do Vitória desde muito pequenino, Somos todos. nesta altura. Eu posso-vos dizer que já andei a fugir em Guimarães, que é um estado bem Também eu. difícil aqui há Também uns eu. anos. Não é que o Sporting tenha tido ultimamente jogos muito difíceis lá, mas é sempre Não, até assim, muito fácil. até muito fáceis. Há um ano, se não estou em erro, ganhou 4-0 lá, E 5-0, há 2 ou 3. a última época. Portanto, não tem tido jogos, jogos muito difíceis, mas o Vitória é sempre difícil. Eu espero que o Vitória nos dê razões para beber um copo e festejar e ter mais esperança. É verdade. E o nosso tempo está a chegar ao fim e vamos acabar agora. Nuno, Fernando, obrigado mais Muito uma vez por obrigado a terem todos, um estado. grande abraço. Obrigado, abraços. Forte abraço para todos. Continuamos juntos na Rádio Nacional de Desporto. Este foi mais um 45 minutos à Sporting Clube de Portugal. Até para a semana.